Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte desta obra, que trata da doutrina. Estamos finalizando o capítulo 8, que fala dos anjos, e estamos aqui no subitem final, que trata dos anjos segundo o Espiritismo. Ontem vimos o item 12 e hoje vamos para o 13. E Kardec nos diz: os anjos segundo o Espiritismo, ok? Mas nas primeiras fases da sua existência, o espírito, criado simples e ignorante por Deus, igual à criança, falta experiência à alma. Por isso, ela é falível. Nós ainda estamos como imperfeitos, não é? Deus não lhe dá experiência, mas lhe dá os meios para adquiri-la. Cada falsidade no caminho do mal é para ela, para a alma, um atraso. Sofre as suas consequências e aprende às suas custas o que deve evitar. Vai repetir quantas vezes, quantas sejam necessárias até aprender. Reencarnando, não é? É assim que, pouco a pouco, se desenvolve a alma, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual, até que tenha alcançado o estado de puro espírito, ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens que chegaram, dos homens, da humanidade, do ser humano, que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando da plenitude da felicidade prometida. Antes de atingirem esse grau supremo, gozam os espíritos de uma felicidade relativa ao seu adiantamento, mas essa felicidade não é a ociosidade. É das funções que apraz a Deus confiar aos seres humanos, né? E que são felizes por desempenhar essas funções. Por quê? Porque essas ocupações são um meio de progredirem. Muito bem. Então, nenhum espírito fica ocioso. E trabalhar traz alegria, como já nos traz aqui, neste plano que já estamos. Se já nos sentimos felizes por cumprir, por trabalhar, por servir, que dirá esses espíritos que não se equivocam como nós, não é? Não param um minuto, trabalham sem cessar e ficam felizes em desempenhar as funções que são confiadas a eles por Deus. É um meio de progredirem, e para nós a mesma coisa, mas no nosso nível, não é? Item 14. A humanidade não está limitada à Terra. Existem muitas moradas na casa do Pai, não é? Como disse Jesus. A humanidade ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço. Povoou aqueles que desapareceram. Então, nós já povoamos mundos que não existem mais. E povoará aqueles que se formarão. Nós somos imortais e a matéria é cíclica, não é? A natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É a natureza física, não é? Deus tem criado para toda a eternidade e criará sem cessar. Muito tempo antes, pois, que a Terra existisse, por antiga que a suponhamos, mais antiga que imaginemos a Terra, teria havido em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós de desenvolvimento moral e espiritual. Espíritos mais recentes, nós, percorremos neste momento e que alcançaram, estes que vieram antes de nós,
o objetivo antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. De toda a eternidade houve, pois, anjos ou espíritos puros. Mas a sua existência humanitária, se perdendo no infinito do passado, é para nós como se tivessem sempre sido anjos. Sim. Então, quando nós fomos criados, já eram perfeitos. Então, para nós sempre foram anjos. Como, por exemplo, nossos pais. Para a criança, eles sempre foram os pais, né, adultos. Difícil para uma criança perceber que o pai e a mãe foram criancinhas como ele. Né? Quinto e último item do nosso capítulo 8, diz Kardec. Assim se acha realizada a grande lei da unidade da criação. Deus jamais esteve inativo. Teve sempre espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e para a direção de todas as partes do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Não teve, pois, necessidade de criar seres privilegiados, que não precisassem passar por toda a experiência que traz um ganho incomensurável ao espírito, não é? Então, não criou seres privilegiados, Deus, como tratava a antiga igreja, não é? Isentos de obrigações, esses seres privilegiados. Todos, antigos ou novos, então, os que são espíritos puros, não é? Os anjos que, pela doutrina espírita, conquistaram os seus graus na luta e pelos próprios méritos. Todos, enfim, são filhos das suas obras. Assim se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. É tão incrível, não é? A fé raciocinada que o Espiritismo nos faculta, nos possibilita, de podermos estudar e dizer, mas isto faz mesmo todo sentido. E aí nós aderimos à fé por entendermos. Isto faz sentido? Então, que bom. Vou seguir neste caminho, então. E terminamos o nosso capítulo 8, terminamos aqui sobre os anjos. No nosso capítulo 9, acho até que podemos começá-lo. No nosso capítulo 9, depois de falarmos dos anjos, falamos dos demônios. Origem da crença nos demônios são os subitens que veremos. Os demônios segundo a igreja, os demônios segundo o espiritismo. E se Kardec soubesse como eu sofro, porque isso tem sido, e os amigos têm acompanhado, né? Eu não sei se os amigos têm sentido isso. O enorme esforço para entender a doutrina da igreja, que não me faz nenhum sentido, e ele mesmo trouxe aqui a refutação sobre a questão dos anjos, e para Kardec nos mostra, nos demonstra, nos apresenta, para nós entendermos como nós já progredimos no entendimento de tantas coisas. Mas é isso. Nosso primeiro subitem é a origem da crença nos demônios. Vamos ver hoje, então, o item 1, ok? Sim. Origem da crença nos demônios. O item 1, Kardec nos diz: os demônios, em todas as épocas, desempenharam um grande papel em todas as teogonias, ou seja, em todas as visões religiosas de todos os povos que conhecemos até hoje. Se bem que consideravelmente descaído na opinião geral, a importância que se lhe atribui ainda em nossos dias dá a essa questão uma certa gravidade. Ou seja, já não é mais aquela importância que já teve um dia, mas ainda é considerado como um ponto relevante, não é? Dá a essa questão uma certa gravidade, porque ela toca essa questão no fundo das crenças religiosas. Por isso é útil examiná-la
com os desenvolvimentos que ela traz. A crença num poder superior é instintiva entre todos nós, seres humanos, em todos os tempos. A crença num poder superior. Assim, é encontrada sob diferentes formas em todas as idades do mundo. Mas se, no grau de adiantamento intelectual a que chegamos hoje, discutem ainda sobre a natureza e os atributos desse poder de Deus, quanto deveriam ser imperfeitas as suas noções a esse respeito na infância da humanidade. Então, se hoje, ainda, todo o nosso avanço tecnológico, ainda parece que muitas questões ainda são discutidas como se nada se soubesse em muitos locais, imagina como seria há muito tempo atrás. É isso que diz, na infância da humanidade. Vejamos aqui o tamanho do item 2. É grande. Vamos deixar o item 2, então, para amanhã. Amanhã estaremos de volta com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, queridos amigos, muita paz a todos.